Hi. Então, galera, olha só. Eu terminei a parte desse grupo de vídeos, a parte anterior, mostrando então a diferença de hipótese para previsão. E como eu falei, é uma coisa que vocês vão encontrar uma variação maior em artigo, porque tem artigo que eles vão... Bom, vários autores tentam trazer hipóteses, a hipótese vem meio estranha, ela vai vir com variável operacional misturada com variável teórica. E alguns não apresentam previsão, é meio estranho assim, tá bom? Então lembra que vocês vão ter uma variação grande, tá? E por isso, normalmente quando eu falo, explico isso, as caras que eu recebo é aquela mesma do vídeo anterior que é... Tá, mas eu não tô vendo isso, Paulo. E aí sempre vem a pergunta se tem exemplos reais, tá bom? E aí tem. Então, eu já tinha mostrado no vídeo anterior esse trabalhinho aqui, caso vocês não lembrem. Voltou um negócio em inglês ali, ninguém percebe o canto superior à esquerda, por favor. Mas era esse exemplo das aranhas que aparentemente, ou que eles imaginavam que poderiam mimetizar, por meio de som, essas vespas mutilidae. E eu tinha mostrado para vocês que eles tinham, na apresentação, na introdução deles, tanto uma parte que eles descreviam o fato, quanto uma parte que eles tinham a pergunta. Tudo bem? Tá em inglês, porque esse curso já ministrei em inglês. Sorry. Vai voltar para português agora. E aí, seguindo a introdução deles, acho que eu preciso ir para o meio aqui de novo, eles continuam e eles apresentam hipótese, apresentam a previsão. É bem legal porque eles fizeram isso de forma bem didática. Então, na hipótese, eles botam bonitinho. Em inglês tem o verbo hipotetizar, tá? Em português não tem, lembra disso. Mas eles botaram lá, nós hipotetizamos, mesmo não existindo em português, que as aranhas pop-manos usam a estridulação para evitar predadores e que o sucesso da estratégia é devido ao mimetismo de Mutilid wasp, de vespas mutilides que concorrem e são altamente defendidas. Tudo bem? Então perceba que eles já estão dizendo que elas vão usar a estridulação para evitar predador. Tem causa e efeito, tá? E essa estridulação ela tem sucesso por conta da concorrência com essas vespas mutilidae que têm mecanismos de defesa super eficientes. Então tá lá, tem nitidamente uma hipótese, tá bom? E para coroar, eles vão lá e apresentam as previsões. Então lá no texto eles botaram explicitamente, nós prevemos, e aí bota existe um modelo, o modelo é uma espécie que vai ser mimetizada, tá? Então, existe um modelo a partir do qual características estruturais da estridulação do pulp-manos, e característica estrutural é uma medida de som que eles têm, tá? E o modelo pelo qual a estridulação previne a captura da presa se assemelham àqueles usados pelas vespas mutilides que concorrem. Então, eles estão prevendo que vai haver uma similaridade na estridulação, no padrão estrutural da estridulação entre as pulp-manos e as mutilides que vão concorrer com ela. Mas, Paulo, por que ele não nomeou a espécie? Porque eles não sabiam nesse momento quais eram, tá bom? 2. Existem receptores compartilhados, que são os predadores, que percebem a estridulação tanto por canais auditivos ou táteis. Então, de novo, eles botam, olha, tem que ter um modelo, tem que ter um predador em comum, que sabe que a mutílide é demoníaca, e por isso, e também predaria as aranhas e evitaria a aranha. E o 3, os receptores, eles vão exercer seleção no mímico. O mímico é a aranha, tá? De forma que as aranhas que produzem som deveriam ter uma sobrevivência maior do que aquelas que não produzem. Então percebam que ele está bonitinho, o que eles esperam encontrar de resultado, tudo com variável operacional, e a hipótese que precedeu isso. Então tem lá hipótese e previsão. Então vocês vão encontrar trabalhos que vão estar super didáticos para isso. Beleza, pessoas? Tá, então vamos lá. De novo, recapitulando, seguindo toda a bateria de vídeos, os 2 vídeos anteriores, mais o prévio, então seria para aula 2 e aula 3. A gente tem até agora, eu já expliquei para vocês que vocês precisam do Quarteto Fantástico. Então, um Quarteto Fantástico muito melhor que o outro que eu mostrei, mas fato, pergunta, hipótese, previsão. E, deixa eu mudar minha carinha, eu já mostrei que isso também vai ou deveria aparecer escrito no artigo. Então, isso tem que ser, de alguma forma, cooptado para dentro e, até esse momento, dentro da introdução de um trabalho. E esse foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Beleza? Tá. E aí tem gente que, nesse momento, fala assim, pera,
Eu já entendi que fato, pergunta, hipótese, previsão eu consigo fazer antes de ir para campo. Eventualmente eu vou para campo uma vez só para identificar meu fato. Mas é isso. Isso quer dizer, então, que eu deveria fazer isso tudo antes de coletar meus dados? Ou eu poderia até pensar em como eu escreveria minha introdução antes de coletar os dados? E, gente, a resposta é... Cadê a resposta que ela não aparece? A resposta é... ela não quer. Cadê minha resposta? Obrigado. E a resposta é... Sim! 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 Beleza? Então, lembra disso. Toda essa parte... fato, pergunta, hipótese, previsão e até mesmo pensar na estrutura que seria a sua introdução, vocês devem fazer isso antes de coletar seus dados. Principalmente se vocês estão pensando no estudo confirmatório, como é o caso dos exemplos que eu estou mostrando aqui. Não é para vocês fazerem isso depois de ter os dados na mão, pelo amor de Deus, tá bom? Então, olha só. Isso quer dizer que eu nunca vou criar hipótese depois de ter os dados na mão? Não. Você pode criar hipótese depois de ter os dados na mão, tá bom? Isso pode acontecer tanto no estudo confirmatório quanto no estudo exploratório. Mas isso vai ter um reflexo sobre onde você vai apresentar a sua hipótese no seu texto. Tá? Isso é super importante. Então, o Rafa vai falar mais disso, com certeza. Mas olha só. Se você pensou, você quer fazer um trabalho confirmatório, então você vai criar uma hipótese, você vai pensar numa hipótese antes de fazer o experimento ou realizar as observações. E você vai apresentar essa hipótese na introdução do seu trabalho. Beleza? Então, essa é uma das opções. Quando é que você vai botar isso depois? Se você coletou os dados e você viu o resultado, e você pensou numa hipótese que explica aquele resultado, você pode criar uma hipótese depois de coletar seus dados. Mas, nesse caso, você vai apresentar a sua hipótese na discussão do seu trabalho, porque ela é uma hipótese feita a posteriori, ela é uma hipótese a posteriori que você vai usar para explicar o resultado que você obteve. Então, basicamente, é uma hipótese que, por estar na discussão, representa uma possibilidade que vai ser investigada no futuro, que pode ser por você ou por um outro pesquisador qualquer, tá bom? Mas ela precisa estar na discussão, porque senão o leitor vai achar que você pensou nela antes de ver os dados. E aí isso é mentira, você não pensou, você foi direcionado pelos dados para criar a hipótese. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui? O que você não pode fazer é isso aqui. Se você criou uma hipótese depois de ver os resultados, mas apresentou ela na introdução, isso não é ético. Isso tem um monte de problema. Então, isso aqui não pode. Se você pensou na hipótese antes dos dados, você apresenta na introdução, mesmo que ela seja rejeitada, ela vai aparecer na introdução e lá na discussão você diz hipótese foi rejeitada. Ou, se você pensou depois de ver os resultados, você apresenta ela na discussão. Beleza? Por que eu estou falando tanto isso? Porque a vida é a bolacha molhada, fungada, fria, que a gente vai ter que comer fazendo cara boa ainda, tá bom? Então, isso aqui é uma charge que eu gosto bastante, que é o método científico verdadeiro, que acontece com a gente no dia a dia. Basicamente é assim, olha, eu tô relax, tenho lá um fato, fiquei curioso sobre ele, morri de estudar, pensei numa hipótese, minha hipótese é maravilhosa, eu vou arrasar na ciência mundial com essa hipótese. E aí eu coletei os dados. O que os dados fazem comigo? Não. Sua hipótese pode ser ruim, velho. Sua hipótese errou rude. É isso que os dados... 90% das vezes, gente, a gente não encontra suporte para hipótese. Isso faz parte do processo de se produzir ciência, de fazer ciência. Tudo bem? E a cara final é essa. Mas é isso que eu preciso mudar um pouco. Não chega com essa cara no final. Eu vou tentar mostrar os lados positivos disso. Tá bom? Mas... por que você fica triste normalmente? Porque é o seguinte, você gastou um tempo gigantesco para identificar um fato, tirar a interpretação daquele fato, poder deixar o fato bonitinho, livre de viés, o máximo que você consegue. Não é um trabalho tão simples assim. Você gastou mais um tempão formulando uma pergunta, tudo bem? Então você teve que pensar se a pergunta é sobre o fato, se ela está simples, se ela está respondível, se ela está objetiva. Você conversa com várias pessoas para ver se a pergunta faz sentido, se a pergunta está em uma direção que dê para montar um projetinho bacana. E depois você vai gastar mais um tempão propondo a postulado de hipóteses para arrasar no português e montando as hipóteses e as previsões. E é outro processo que vai demandar muito fosfato, beleza? Então, no final, quando você chega na sua hipótese, que você já passou chega na sua previsão, você já passou por esse calvário inteiro, tudo bem?
Você tá assim, você tá no orgulho da sua hipótese, fala assim, porra, é a melhor hipótese que eu já vi na vida. De novo, eu vou revolucionar a ciência mundial. Você sempre acha aí, gente, é o demônio. Se eu tivesse que desenhar a sua relação com a sua hipótese, suas previsões no final, seria isso aqui, ó. Isso aqui é você, isso aqui é a sua hipótese. Tudo bem? Você vai amar a sua hipótese. Porque foi trabalhoso, vai ser trabalhoso chegar nela. Não é tão direto, tão rápido assim. E amar sua hipótese é um problema. A gente não devia amar a hipótese. Porque se a gente tiver um grupo de resultados que refuta a sua hipótese, gente, é humano isso. A nossa tendência no início é de falar assim, minha hipótese deu errado, meu trabalho deu errado, eu não encontrei, a gente fica chateado, a gente não quer conversar com as pessoas, entendeu? De alguma maneira bizarra, a gente não vê com bons olhos quando a gente não encontra suporte para a própria hipótese, tá? E isso tem relação com esse negocinho aqui, deixa eu me subir, que é o viés cognitivo. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar, esse é um negócio super estudado na psicologia, que tem a ver com o comportamento humano. E o viés cognitivo, ele é isso aí. Ele é uma variedade de processos, então ele é um monte de coisa diferente. Eu acho que eu vi 12 categorias, 11 categorias disso no artigo, que pode levar a um julgamento inacurado ou interpretação imprecisa sobre alguma coisa, tá? Então, ele vai ter alguma coisa sobre cognição sua que você vai ter uma interpretação torta daquele dado. E entre um monte de categorias que eu vi que tem lá, tem duas que interessam bastante pra gente. Um que se chama viés de confirmação, que é procure, deixa eu já arrumar aqui no pause. Voltei linda, ninguém viu nada. Então, olha só. O viés de confirmação é uma tendência, de novo, ela é inconsciente, tá? Então, não é uma coisa que a pessoa faz conscientemente. Todos nós estamos sujeitos a isso, lembra disso. Por isso é tão importante isso que eu estou falando. Mas é uma tendência de procurar ou de interpretar a evidência de uma forma enviesada, de uma forma parcial. E essa forma parcial é para você acomodar isso numa crença existente, numa expectativa ou numa hipótese que você já tenha formulado. Você encontra um dado e você de alguma forma fala assim, mas esse dado, eu acho que o jeito que eu coletei não está bom. Não foi o jeito certo de coletar o dado. E aí você bota isso lá na discussão do seu trabalho. Aí é o demônio, porque quem está lendo, na hora que a pessoa lê, ela fala, se ele mesmo está criticando o jeito que ele coletou o dado, por que eu vou ler esse trabalho? Você tira total credibilidade. Mesmo quando, na hora que você pensou no método antes de coletar os dados, aquilo parecia um jeito super bom de testar. Percebe? Então, isso é o que a gente chama de viés cognitivo. E tem um outro tipo de viés que se chama, cadê? Percepção seletiva. E, de novo, é uma tendência de não notar, nem vi, menina, ou de esquecer mais rapidamente estímulos que vão causar um desconforto emocional ou que contradigam, arrasei aqui na palavra, crenças prévias. De novo, quando sua hipótese, seus dados não dão suporte para a sua hipótese, suas previsões não foram encontradas, você fica com desconforto emocional. Vamos falar a verdade. Fica. E não pode. Tudo bem? Então, toma cuidado, porque viés cognitivo é um ponto sério. E tudo isso que a gente monta de pensar na hipótese, antes de ir para campo, de coletar só depois, de pensar no experimento super redondo, só fazendo alguns pilotos antes de coletar o dado para valer, são formas de tentar reduzir esse viés cognitivo que vai acontecer, tá bom? E por conta do viés cognitivo, por conta de você amar a sua hipótese, o que vai acontecer? Se você tem essa estrutura aqui, você montou o seu projeto lindamente, tá bom? Você tinha previsão, mas você não encontrou suporte para sua previsão, eu até preciso me mudar, porque isso é legal. Suas caras nesse momento é isso aqui. Não tem jeito. Minha primeira IC foi assim. Eu fiquei arrasado. Hoje em dia eu já nem ligo, gente, porque o tempo todo minha vida é refutada. Tá bom? E quando seus dados eles não dão suporte para sua hipótese, o demônio ele aparece. O Satanás está lá, velho. Ele está do seu lado. Ele chega na sua orelha. Ele fala: não faz isso. Muda a sua hipótese. Apresenta essa hipótese que você pensou depois de ver seus resultados como se fosse sua hipótese inicial. Vai lá, você consegue, ninguém vai saber. Tudo bem? E isso é o que eu chamo de hipótese ajustada. Você ajustou a hipótese depois de saber seu resultado para parecer que você corroborou ela no seu trabalho. E isso é um problema sério de ética, tá bom? Mas mais que isso, assim, não faz isso. Isso é errado. Tá feio, errou rude. E isso gera um problema que a gente chama de ausência ou de falta de reprodutibilidade. Eu nem consigo repetir esse negócio de novo. Basicamente, trabalhos científicos deveriam ser replicáveis.
Só que se você ajustou uma hipótese e alguém replicar o seu trabalho, a pessoa não vai encontrar o mesmo padrão. Não tem como ele encontrar. Tudo bem? Porque a sua hipótese está sendo enviesada pelos dados. Aí imagina que você deu um azar de coletar os dados que, por um acaso, estavam correlacionados. Então, você foi lá e cometeu um erro tipo 1. Você também não sabe que você faz isso. Isso é inerente à análise de dados. Você vai estar presumindo que o negócio está acontecendo numa hipótese que você pensou previamente de algo que é completamente efeito espúrio, efeito do acaso. Então, muito cuidado. Se você não tem suporte para sua hipótese, o que você vai fazer é rejeitar essa demônio, tá? E isso levou a um fenômeno que está sendo estudado mais fortemente hoje em dia, que a gente chama de práticas questionáveis de pesquisa, tudo bem? Que basicamente são os irmãos Metralha, vocês não sabem o que é isso, depois dê uma olhada em cultura dos anos 90, tá? Seus aculturados. Mas que são 3 problemas principais. Que é p-hacking, eu deixei em inglês porque seria hackeamento de IP, mas o outro é uma sigla, então complica a nossa vida. Então a gente tem o p-hacking, tem o hacking, que é a sigla maldita, e tem o cherry picking, que é pegar a cerejinha do bolo, beleza? O que é cada um disso aqui? Então isso aqui é uma coisa que está sendo reconhecido como algo que acontece em trabalho científico, só que isso está errado. Então é o que eles chamam de prática questionável, tá? Então olha só, o p-hacking é quando o pesquisador ou o grupo de pesquisadores eles manipulam os dados para aumentar a chance de obter resultado significativo. Vou dar exemplo super comum. Às vezes você está fazendo uma análise, você tem um ponto que ele é muito distante do resto, assim, a gente chama de outlier. Então tá todos os pontos pertinho ali um do outro na figura, você tem uma figura de um ponto que destoa. E às vezes quando você tira esse ponto, o seu resultado, ele que antes era não significativo, ele passa a ser significativo. Isso daria suporte para a sua hipótese, tá bom? Só que aí, você pode fazer isso? Você pode. Só que você tem que reportar isso no seu trabalho. Dizer, olha, com esse ponto eu não tenho suporte, sem esse ponto eu tenho suporte. Isso tem que aparecer explicitamente, só que as pessoas não botam isso. Então, quando elas não botam, fica parecendo que ela só encontrou o suporte para a hipótese. E isso é o p-hack, o hackeamento de P. Você está correndo atrás de um P significativo. E, de novo, está errado, porque o leitor não sabe, aquele ponto existiu. Tudo bem? Ele estava lá. E aí tem várias coisinhas. Por exemplo, a gente normalmente considera significativo quando o valor de P é menor do que 0,05. Aí alguém encontra um P de 0,053. Se você arredondar, fica 0,05. E aí a pessoa diz que é significativo. Isso é super comum de ser feito. E é super errado. Tudo bem? Isso é um caso de p-hacking. O hacking ele vem desse termo em inglês que é hypothesizing after results are known. Chora na minha fluência no inglês aqui. Que é criar uma hipótese depois que os resultados são conhecidos. É o exemplo anterior. Você tem um resultado, você cria uma hipótese e você escreve no artigo como se ela fosse sua hipótese inicial. E, de novo, tirar a reprodutibilidade do seu trabalho. E, por fim, um que é bem importante, que é o cherry picking, ou pegar a cerejinha do bolo, que é quando os pesquisadores não relatam os resultados não significativos, eles só botam significativos. Por quê? Porque, por algum viés maluco, as pessoas gostam mais de resultado significativo. Tudo bem? Então, são 3 problemas, 3 práticas questionáveis. Ai, Paulo, mas isso é tão feio, não acredito que as pessoas fazem. Olha só, esse artigo aqui saiu 2018, entre 18 e 21, não lembro direitinho. E eles estavam justamente tentando fazer um levantamento sobre a ocorrência de práticas questionáveis em pesquisa. E qual que é o problema disso? Várias dessas práticas é muito difícil a gente saber quando você lê um artigo no primeiro momento, tá? Então, o que eles fizeram foi selecionar 19 revistas de ecologia e evolução, que é basicamente tudo que a gente está vendo aqui na disciplina, dentro da área da disciplina, e eles mandaram mais de 3 mil questionários para os autores, então para 3 mil autores diferentes. Questionários perguntando se eles tinham feito ou não. O questionário era anônimo, então o pesquisador estava isento ali de botar o nome dele, ele respondia várias perguntas sobre essas práticas, tá? Eles mandaram mais de 3 mil, conseguiram impressionantes 807 respostas ou entrevistas, que é um número bem alto para um trabalho desse tipo. E o que eles encontraram? Então, tem vários resultados ali, mas eu peguei os principais, tá bom? Então, olha só, para hacking. Então, aqui eu tenho a porcentagem de pesquisadores que responderam que fizeram isso, ou seja, que criaram a hipótese depois de ter o resultado e botaram ela na introdução para trabalhos de ecologia e para trabalhos de evolução, tá bom? A porcentagem de hacking variou entre 50% e quase 60%, ou seja,
metade, no mínimo metade dos pesquisadores entrevistados, 403,5 pesquisadores, responderam que já fizeram hacking pelo menos uma vez na vida. Entende? Metade dos trabalhos, então, ali no bolo, são hipóteses que foram pensadas depois de ter o resultado na mão, que não são reproduzíveis. Cherry picking também não vai mudar muito não, é o mesmo tipo de gráfico, tá? Porcentagem de resposta positiva, ecologia e evolução. E tadã, cherry picking é pior, tudo bem? Ou seja, tudo que era não significativo eles arrancaram fora e só mostraram os resultados significativos. Isso cria um viés de conhecimento absurdo, porque ter um resultado não significativo é importante para você excluir possibilidades. Se você não reporta, elas nunca são excluídas. Você só foca naquilo que pode, ao acaso ou não, mas aquilo que você, de alguma forma, está dizendo que existe. E aí, mais de 60% fazendo cherry picking. Quando chega no p-hacking, eles tinham várias categorias, subcategorias. Tá? Então, vocês vão ver que a porcentagem aqui vai ser menor, mas é porque eu peguei só uma subcategoria, eu não somei, porque quando soma vai lá para os 60 de novo. Mas nesse caso, eles excluíam amostras que impactavam a significância. Era a amostra que, quando estava nos dados, fazia o teste ficar não significativo. Aí eles tiravam para dar significância. E aí, de novo, isso é muito sério. E aí, entre 20% e 30% dos pesquisadores fazendo isso, fazendo p-hacking. Então, essa prática questionável, ela é super séria, porque tem muita gente que foca na história de significância, que tem uma discussão de que o trabalho significativo é mais provável de ser publicado. Muita gente está sob pressão de ter financiamento, reconhecimento e por aí vai, e fica fazendo essas coisas que é deturpar completamente o jeito que você faz a ciência. E a forma de deturpar foi no texto. Entenderam o problema? Foi no jeito que a pessoa escreveu, porque ela omitiu informação. E aí tem uma série de iniciativas para reduzir o viés cognitivo, tá? Iniciativas bem legais. Tem uma que é mais comum hoje em dia, que a gente tem que mandar, quando submete a um trabalho, os dados e toda a linha de comando de análise que a gente usou. Então, facilita mapear alguma coisa, mas dados que foram omitidos ainda é mais difícil. Mas tem uma outra coisa que eu gosto bastante, que chama pré-registro. Ali, dá para ficar o oi aqui. Que basicamente são sites que permitem que você arquive os detalhes do estudo. Então, você está pensando em fazer um estudo, você tem lá seu quarteto fantástico e você tem o desenho experimental. Você tem uma introdução. Você arquiva esse negócio. E aí ele mantém esse registro, você não pode mudar ele. À medida que você vai tendo atualizações do seu trabalho, você vai botando lá. Então tem todo um histórico do seu trabalho, desde o nascimento da ideia até a finalização do trabalho. Então a gente consegue acompanhar o quanto da sua hipótese original foi pensada, o quanto foi mantida, o quanto está sendo suportada. É muito legal esse tipo de iniciativa. E tem outro que é mais legal ainda, que em inglês é mais bonito, é o Registered Report, que é o relato registrado. Ele é muito parecido com o pré-registro. Então você bota lá a sua introdução, sua ideia inicial de trabalho. Só que tem alguns sites que eles estão associados com revistas científicas. Então o editor ele pode mandar aquela sua ideia para uma revisão por pares. E se ele curtiu a ideia, você recebe um pré-aceite. Então, à medida que você vai desenvolvendo o seu trabalho, a revista ela se compromete a aceitar para publicar, desde que você não mude sua hipótese e mesmo que você encontre um resultado não significativo, o que é uma coisa muito bacana, porque eles estão focados agora na qualidade da sua ideia e não na significância do seu resultado. Então, é uma mudança de paradigma importante. Eu dei uma fuçada na internet, achei 2 bem bacanas, que esse Open Science, que eu diria que está sendo mais usado hoje em dia, mas tem esse As-Predicted também, que tem a mesma função, tá bom? Bom, então era basicamente isso para o vídeo 2, eu fiz meu spoiler ali para a parte 3. Tinha alguma coisa que eu tinha que falar? Não. Mas, de novo, basicamente é isso. A gente percebam que tudo isso significa que você precisa ter pelo menos uma introdução minimamente estruturada em inglês para poder fazer esses registros aí dos seus trabalhos, tá bom? Então, paro aqui e vamos para o terceiro e último vídeo dessa sequência. Thank you!